paz do Senhor, povo de Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Quero aqui pedir a vocês que fiquem aqui comigo, amém? Até que as lições possam terminar. Eu quero aqui compartilhar com vocês algumas lições do capítulo 9 de 1 Samuel. Algumas lições acerca de Saul, o primeiro rei de Israel, e Samuel, o profeta que Deus escolheu. Amém? Existem muitas lições que não vão caber nesse vídeo, então fique comigo aqui. Amém? Fique para as próximas lições. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver com uma Bíblia aí, pegue. Aleluia, faça anotações. Aleluia, aprenda, aleluia, a palavra de Deus. Abre aí comigo em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, aleluia, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro nome mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, o que está acontecendo aqui nesta palavra? A Bíblia diz que havia um homem, esse homem se chamava Quis, Quis era o pai de Saul, aleluias. E Saul, biblicamente aqui, era um homem, um jovem, né, que se destacava, era belo, aleluias. Entenda que a primeira mensagem, a primeira lição que eu quero que você aprenda comigo aqui é a seguinte: que Deus, ele sempre se dispôs a investir na mocidade. Entende? Eu sei que o fim de Saul não vai ser um fim a qual nós devemos imitar. Ao contrário de Paulo, que ele combate, termina e guarda. Saul não. Saul ele começa bem e termina mal. Porém, Deus não desejou que Saul terminasse mal. Entenda isso. Deus sempre esteve disposto a investir na vida de um jovem. Entende? Por quê? Porque a juventude, ela faz aquilo que os idosos não têm força, entende? Você que é jovem tem força para fazer aquilo que os demais não têm. Você tem força para sair pregando pelas ruas, coisas que os idosos não têm. Então Deus está o que agora? Investindo na vida de um jovem que não vai conseguir, terminar bem, mas começar bem. Entenda que no contexto aqui a Bíblia diz que todos os anciãos de Israel se congregaram, vindo a Samuel, e disse: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Então eles estavam querendo um rei. Só que é interessante o seguinte: Deus disse a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre ele. Então o povo está querendo um rei e aparentemente Deus está querendo ser o rei do povo. Entenda isso. Deus ele quer ser prioridade. Entende? Mas essa não é a lição. A lição é: Deus está disposto a investir na mocidade. Exemplos: Sansão. Aliás, Estevão era jovem e foi o primeiro mártir, entende? Diante das pedradas. Um exemplo, Jeremias, quando Deus aparece àquele jovem, né, ele diz: aleluias, ah, Senhor, eis que não sei falar porque sou como uma criança. E Deus fala: não diga sou como uma criança, entende? Então Deus está investindo na mocidade. A Bíblia fala no Salmo 103 que Deus levanta do pó o pequeno. A Bíblia fala em uma das epístolas de Corinto que Deus escolheu as coisas vis, entende? Então Deus ele não está olhando para simplesmente tua força, tua capacidade, não. Ele tem propósito. E o propósito aqui é ungir Saul para ser rei sobre Israel. Entenda isso. Então a primeira lição é: Deus está disposto a investir na mocidade que muitos
desprezam, entende? Porque nós temos a tendência de eu vou investir em fulano, eu vou investir em ciclano, porque ciclano é formado nisso, tem estudos sobre isso, enquanto os pequenos estão lá embaixo também buscando e são desprezados. Um exemplo, o próprio Cristo, com 12 anos, jovem, entre doutores, entende? Entende que não é a idade que define a capacidade, não. Deus capacita os jovens, Deus capacita aqueles que Ele querem usar. O preenchimento na vida de Jeremias jovem veio. Não seria diferente com Saul, não seria diferente com Estevão, não seria diferente com a mocidade bíblica que Deus levantou. Então Deus investe nos jovens. Aleluia. E o que a Bíblia nos diz aqui, irmãos? Que o pai de Saul, aleluia, ele perdeu as suas jumentas. E aqui eu entro na segunda lição. Quando o seu pai perdeu as jumentas, a Bíblia vai falar, e perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse, Quis a Saul seu filho, toma agora contigo dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. A segunda lição que eu quero trazer para vocês é a seguinte, Quis, pai de Saul, está o que agora? Perdendo as jumentas, entenda isso, está acontecendo um momento contrário, entende? Um momento, digamos que não agradável. Por quê? Porque é um momento de perca. E a ordem de Quis para o seu filho vai buscar. Então tem um dos moços ali para ajudar a sair a buscar aquilo que seu pai perdeu. Entenda isso. O propósito de Deus, no capítulo 10, versículo 1 que eu li, é ungir a Saul como rei. Porém, o propósito de Saul é achar o que pertence ao seu pai. Entenda isso. O propósito de Deus é maior que o nosso propósito. O propósito de Saul é encontrar o que se perdeu. O propósito de Deus é unção sobre a cabeça de Saul. Entenda isso. Você quer isso, mas Deus quer te dar algo sobre, algo maior. Amém? E o que essas percas levaram Saul a fazer? Algumas coisas. Está aqui, olha. Levanta-te e vai buscar. Então as percas fez com que Saul se levantasse, entende? Então, uma lição que nós tiramos aqui, que as percas elas vêm, mas vêm para nos fazer tomar atitude, nos levantar. Por quê? Porque se não tem perca, você não ora, tá tudo bem. Você não lê Bíblia, tá tudo bem. Você não faz, por quê? Porque tá tudo bem. Então as percas ela vêm para te aproximar do propósito. E aqui foi o que aconteceu. Se o pai de Saul não perdesse as jumentas, ele não iria se aproximar da unção, possivelmente, entende? Aleluia. Então existem percas que querem te levar ao propósito, te aproximar do propósito. Aleluia. Então seja grato diante das percas, como está escrito, em tudo dai graças. Olha só o que a Bíblia diz. Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. É interessante que o pai de Quis, o pai de Saul, quer que o seu filho busque, quando na verdade quem perdeu foi ele, entende? Às vezes somos nós que perdemos, mas queremos que o outro pague um preço. Isso é tão bíblico que se cumpre, né, em Mateus 25, onde as virgens imprudentes, elas têm falta de azeite, diz às prudentes, dai-nos do vosso azeite, e elas vão dizer para as imprudentes, ide e comprar, ou seja, pague vocês o preço, entende? Aleluia. Se você perdeu, é você que tem que procurar. Não é o que acontece aqui, porque o propósito de Deus era, através de Samuel, ungir Saul. Mas a lição que nós podemos tirar aqui é a seguinte, se eu perdi, porque eu estou obrigando e determinando e mandando, dizendo, faça por mim. É o tal do cristão que diz, ore por mim, por quê? Porque eu perdi a presença. Você vai recuperar a presença, sabe quando? Quando você orar. Você vai recuperar aquela unção que você perdeu, sabe quando? Quando você pagar um preço. Entende? Aleluia. Então, essas são algumas lições que eu estou compartilhando com vocês. Amém? Fique aqui para as próximas lições em nome de Jesus. Amém? Lições como dom ou profissão. Aleluia, tudo isso no capítulo 9. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A diferença entre Saulo, que é Paulo, ou a diferença e Saul, aleluia, que foi o primeiro rei de Israel. Muitas coisas nos próximos vídeos para juntos podermos aprender. Fique aqui
aleluia, comigo. E se for da vontade de Deus, que você se inscreva logo aí em nome de Jesus. Compartilhe a palavra de Deus. Entenda que as percas levaram Saul ao propósito. Então entenda que às vezes Deus está tirando de você porque Ele quer te aproximar de um propósito. A amizade que não te aproxima do propósito, Deus tira. Entende? É um exemplo de aplicação. Amém? E aplique isso à sua vida em outras coisas mais, para que quando vierem as percas você não entre em desespero, mas veja, opa, Deus quer me aproximar do propósito. Algum propósito Deus tem nisso, amém? No caso de Saul, aleluia, Deus tinha algo maior. Deus abençoe você, fica aqui comigo, se inscreva e até o próximo vídeo com as próximas lições, em nome de Jesus Cristo. Amém.